Da Igreja Pentecostal Yeshua. É um prazer receber a você e espero que Deus venha abençoar, usar a minha vida para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos abrindo a palavra do Senhor. Você que está em casa, pegue sua Bíblia, abra no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1, versículo 7. Neemias, no Velho Testamento, próximo ao livro de Jó, ali. Neemias, capítulo 1, versículo 7. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Todos acharam? Aleluia, Jesus. Capítulo 1, versículo 7. Amém? Aleluia, Jesus. Podemos ler? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Oh, Deus. Capítulo 1, versículo 7. Todos acharam? Glória a Deus. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, já deu para perceber pelo versículo que hoje nós teremos aí uma pregação de exortação, né? Aleluia. E é gostoso, né? Quando Deus fala conosco, nos exorta, quando Deus nos chama a atenção, porque é nosso Pai, né? Pai que ama seu filho, Ele cuida, Ele corrige, não é mesmo? Ele pune, né? Glória a Deus. E nós estamos aí no livro de Neemias, no Velho Testamento. Para refrescar a memória dos irmãos, eu quero dizer que Neemias era um copeiro do rei na cidade de Susa. Neemias era de Israel, mas Neemias foi deportado quando Israel foi invadido, dominado pelos reinados da Babilônia. Neemias foi preso, foi tirado de Israel, mas ainda assim, por ser um homem de Deus, um servo do Senhor, um homem em obediência ao Senhor, Neemias foi abençoado na cidade de Susa. Ele tinha um rei que gostava muito de Neemias, um rei que nós podemos dizer que amava Neemias, que valorizava o trabalho de Neemias, que confiava em Neemias. Um rei que abençoava a vida de Neemias. Neemias era próspero no reino. E nós sabemos que isso acontecia por quê? Porque Deus protege aquele a quem o ama. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. E Neemias amava a Deus, era obediente ao Senhor, mesmo estando fora de Israel, sendo capturado, como foi José, como Deus agiu na vida de José, Deus também agiu na vida de Neemias. Mesmo sendo um estrangeiro, ele se destacou, ele prosperou e ele venceu. Mas a história de Neemias ela nos começa no capítulo 1,
com a visita do irmão de Neemias a ele. O irmão de Neemias vai visitar a Neemias com mais alguns amigos de Israel. E ao chegar lá, o irmão de Neemias chamava Anias, era o nome de Neemias, do irmão de Neemias. E ao chegar a visitar o irmão pergunta: como está Israel? Como está Jerusalém? Como está os remanescentes, o povo de Deus em Israel? Então seu irmão dá uma notícia muito triste, porque às vezes nós procuramos uma notícia, queremos saber algo, e o que nós descobrimos chega a ser triste. Foi tão triste a notícia que Neemias chorou, pranteou, clamou ao Senhor, pediu perdão ao Senhor. A notícia que Neemias recebeu era que Jerusalém, Israel, estava destruída, aterrorizada. O povo que estava, os sobreviventes que voltaram do cativeiro para Israel, eles estavam em sofrimento, tristes, deprimidos, sofrendo, passando por necessidades. As muralhas de Israel, que eram imensas, fortes, poderosas nos tempos de vitória de Israel, quase consideradas talvez intransponíveis, pois o povo confiava, porque ali havia o poder de Deus. Não eram as muralhas, eram o poder de Deus. E quando se há poder de Deus em muralhas, portas, elas se tornam intransponíveis. Quem está dentro das muralhas de Deus, dos portões de Deus, ele está protegido pelo próprio Deus. Glória a Deus. Mas Neemias recebe a notícia de que as muralhas foram derrubadas, as portas foram queimadas, estava tudo destruído. Se as muralhas e portas estão queimadas, destruídas, imaginem a cidade, as casas derrubadas, o povo sofrendo, aqueles que sobreviveram, aqueles que voltaram. Israel havia sido dominada, derrotada pelo povo babilônico. O rei Nabucodonosor havia dominado Israel, levado aqueles que interessavam a ele para ser súditos dele, para estarem na terra dele. E aqueles que conseguiram voltar, sobreviveram, estavam sofrendo em meio às cinzas de Israel. Então Neemias recebe essa notícia do seu irmão que vinha de Israel. E ele, quando ouve essa notícia, ele se desespera, ele chora, ele joga a sua cara no pó, ele vai clamar ao Senhor. Clamar por ele? Não. Clamar pela sua terra natal, clamar pelo seu povo. Aleluia. Muitos de nós, ao recebermos uma notícia, ao invés de clamarmos ao Senhor, o que nós fazemos? Nós vamos criticar ao Senhor, ou às vezes nem lembramos do Senhor e queremos resolver com nossas próprias mãos, com a nossa força. Neemias não. Neemias nos ensina que ele sim ficou de luto, pranteou, chorou ao saber da notícia tão terrível, mas ele foi orar ao Senhor, ele foi jejuar, tacou sua cara no pó e clamou ao Senhor. E o versículo em que nós lemos, Neemias reconhece, ele que era um homem de Deus, um homem que conhecia as leis de Deus, ele reconhece: nós pecamos contra Ti, nós viramos as costas a Ti, Senhor, nós deixamos de cumprir as leis e mandamentos do Senhor, viramos as costas, as leis que o Senhor entregou a Moisés, nós deixamos de cumpri-las. E Israel se tornou um povo idólatra, um povo muito pecador. Pecou tanto que afastou a proteção, afastou
o Pai. Porque Deus é quem protegia o povo de Israel. Se você pegar a história dos israelitas, quando eles saem do Egito, Deus vem protegendo, Deus vem dando vitória nas guerras, eles vêm conquistando territórios, eles vêm temidos, são temidos. Quando ouviam dizer que o povo de Deus estava se aproximando de grandes cidades, de grandes povos guerreiros, esses povos temiam, os reis temiam ao ouvir falar do povo de Deus. Deus fez eles vitoriosos. Eles saíram do Egito vencendo. Deus tirou eles com força, com o poder do Senhor. Usou o libertador chamado Moisés para tirá-los do Egito e os tirou com braço forte. Faraó, que ousou desafiar Deus, conheceu o poder do Senhor. Pragas atingiram os egípcios e eles foram obrigados a conhecer que só Deus era Deus. E eles pediram para que o povo de Israel, ou os hebreus, saíssem do Egito, porque eles não aguentavam o poder do nosso Deus. Então por aí você entende que Deus dava vitória ao povo de Israel por onde eles passavam. Mas o povo de Israel, mesmo tendo esse Deus tão maravilhoso que é o nosso Jeová, mesmo diante do poder do único Deus, o Rei dos Reis, eles ousavam a pecar. O pecado consumia Israel através da idolatria, através da maldade, através do egoísmo, através da ambição. Israel pecava contra Deus. E quando Israel pecava contra Deus, Deus ama o seu povo, Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Quando nós pecamos, nós afastamos a presença de Deus. E o que nos mantém vivos, o que nos mantém firmes, fortes, saudáveis, prósperos, libertos, é simplesmente a presença de Deus. Através da presença de Deus, recebemos a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É favor imerecido. É um amor que não merecemos. Nós nada fizemos para merecermos o amor de Deus. Nada fizemos para merecermos a nossa liberdade, a nossa vida, a proteção do Senhor. Mas ainda assim, Ele nos ama tanto, Ele nos ama tanto, que Ele nos deu a graça. Ele enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer por mim, para morrer por você, para nos salvar. O pecado que havia em mim, o pecado que havia em você, Jesus Cristo tomou sobre si, para nos salvar pelo amor do nosso Pai. Deus odeia o pecado, mas Ele preferiu ver todo o pecado do mundo sobre o seu próprio Filho, ao nos perder para Satanás. Mas ainda assim, o povo de Israel era um povo de dura servidão, como diz a palavra. Dura servidão é aquele povo que não consegue se inclinar diante de Deus. Mesmo Deus fazendo tudo por eles, dando comida que caía do céu, o maná, transformando água amarga, água que era ruim, em água boa, tirando água da rocha,
dando carne em meio ao deserto, fazendo sombra com nuvem durante o dia, colunas de fogo durante a noite para aquecer, para conduzir. Mesmo assim, o povo não se inclinava diante de Deus. Dura servidão, servidão da cervical, coluna cervical, um povo que não conseguia se curvar para adorar o Senhor mediante a tantas bênçãos, a tantos milagres. Imagine um mar se abrindo para que o seu povo passasse. E ainda assim o povo blasfemava. E não foi diferente daí para frente. Meio em tantas conquistas, meio a tantos reis vencidos pelo povo de Israel, ainda assim eles encontravam tempo para conhecer outros deuses, para adorarem outros deuses, para idolatrarem outros deuses. Deuses de barro, de ferro, de pedra, de pau, deuses que não falavam, que não respondiam, que não faziam nada. Abandonavam o mandamento de Deus: não adorai a outros deuses feitos pela mão de homem, não adorai imagens criadas, imagens do céu, da terra, debaixo da terra. Não adorem. Mas o povo de Israel adorou, idolatrou outros deuses e tantos outros pecados. E aí nós chegamos, depois de tantas vitórias, nós chegamos a Israel ser destruída. Um povo que não perdia batalha, não perdia guerra, um povo que Deus lutava em seu lugar. Deus confundia os inimigos de Israel. Deus colocava anjos para lutar em meio aos guerreiros de Israel, entregando a vitória ao povo de Israel. E este povo se esquece de Deus, se esquece do poder de Deus. Nós também não podemos julgá-los, porque nós também, em meio a tantas vitórias que Deus nos dá, nós ainda blasfemamos, às vezes buscamos respostas em outros lugares, às vezes confiamos no homem e esquecemos de Deus, quando tudo o que Deus quer é que nós nos humilhemos aos seus pés, busquemos, oremos, o adoramos. Muitas pessoas conhecem a Deus, mas não recebem de Deus no momento em que eles pediram, eles não recebem, aí abandonam a Deus. Porque Deus não é um Deus que trabalha para fazer a nossa vontade, mas é para fazer a vontade dele em nós. Quando pedimos ao Senhor e Ele não nos atende de imediato, é porque Ele precisa de um prazo, Ele quer um prazo para conhecer o seu coração, para realmente saber que você está rendido a Ele. Deus não quer nada em troca, Ele não quer barganha, Ele quer o seu amor aos pés dEle. Ele quer a sua fidelidade, a sua santidade, a sua obediência. E nós, muitas das vezes, somos desobedientes, infiéis. Já sendo desobediente e infiel, eu nem preciso dizer que nós não conseguimos ser santos. Para sermos santos, dignos da presença de Deus, dignos do agir de Deus em nossas vidas, nós temos que ser fiel, temos que ser obedientes. O que é ser fiel ao Senhor? É dedicar tudo que sou, tudo que tenho a Ele, é entregar a Ele. O que é obedecer ao Senhor? É ouvir a voz dEle, é cumprir os mandamentos e leis do Senhor. Há coisas que cometemos que desagradam a Deus.
E às vezes, mesmo Ele nos falando através da palavra, mesmo Ele tocando em nossos corações com o Espírito Santo que o que nós estamos fazendo é errado, nós desobedecemos. E quando nós deixamos esses 3 pilares, fidelidade, obediência e santidade, se ruírem, caírem, nós perdemos a presença de Deus. E isso foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles perderam os pilares de obediência, fidelidade, santidade. Eles perderam, deixaram ruir. E quando eles perdem esses 3 pilares, perdem a presença do Senhor, o Senhor nada pode fazer. Porque a palavra de Deus é fiel. Ele diz que se nós obedecermos, Ele será conosco, onde quer que nós estivermos. Mas se nós desobedecermos, Ele se separa de nós. E nada podemos sem a presença de Deus. Quando perdemos a presença de Deus, o inimigo toca nas nossas vidas. O inimigo toca na nossa família, no nosso trabalho, toca na nossa casa, toca no nosso ministério, porque não temos a proteção do Senhor. Você que me ouve agora, que não está entendendo o que ocorre com a sua vida, o porquê do desemprego, o porquê da enfermidade ter chegado à sua casa, à sua família, o porquê das coisas não darem certo, o porquê dos inimigos estarem com inveja de você e lutarem contra você, porquê de alguém que você ama estar afastado de você, porquê o seu casamento está em ruínas, porque pessoas que você confiava viraram as costas, porque o seu filho, sua filha está nas drogas, na prostituição, porque o seu marido, sua esposa está no adultério, te trai. Talvez você não entenda isso mesmo porque você lê a palavra do Senhor, você conhece a palavra do Senhor, você crê em Deus e Deus deixa isso tudo acontecer na sua vida. Mas saiba que tudo o que é ruim, que você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, é porque você virou as costas para Deus em algum momento. Em algum momento Deus te avisou que tudo isso aconteceria. Na própria palavra dele, ele diz: se você me desobedece, você será separado de mim. Você será separado de tudo, afastado de tudo. Percorrerá o mundo como peregrino e não alcançará a vitória. Mas a palavra dele diz: se você se arrepender e for fiel em me buscar, eu o trago de volta, eu o junto, eu o coloco de volta a minha proteção sobre você. Você será cercado. Eu colocarei cerca de proteção à sua volta. Colocarei anjos para te guardar. Então, se em algum momento você blasfemou contra Deus, se em algum momento você virou as costas para Deus, se em algum momento você disse algo que desagradou a Deus, traga na sua memória, peça a Deus para que Ele venha trazer na sua memória aonde foi que você errou, o que você fez que desagradou o Senhor, qual o seu pecado tem afastado você de Deus. Talvez uma idolatria, talvez um olhar para algo que não era seu e você cobiçou. Talvez você esteja amando mais as coisas desse mundo do que ao próprio Deus. Talvez você tenha pecado
muito e não está observando. Se você julga o teu próximo, se você nada faz para ajudar o teu próximo, você está pecando contra o Senhor. E todos os pecados te afastam da presença de Deus. Assim foi com o povo de Israel, que pecaram tanto, mas pecaram tanto, que Deus não pôde mais proteger Israel. Deus tirou o seu poder das muralhas de Israel, das portas de Israel. E o inimigo chegou, destruiu as muralhas, queimou as portas, dominou as casas, levou o povo cativo. Israel foi derrotado porque não tinha Deus. Se você se sente derrotado, é porque você está sem Deus. Se você está sem Deus, não é porque Deus te abandonou, é porque você está valorizando o pecado. Você está valorizando o álcool que você bebe, as drogas que você usa. Você está valorizando a prostituição, o adultério. Você está priorizando a avareza, priorizando a inveja, a mentira. Você está valorizando o pecado. Quando se valoriza o pecado, você troca a Deus. Você abandona a Deus. E se o pecado domina a sua vida, Deus não pode te proteger. Deus não pode guardar a sua família, a sua casa. Porque quando deixamos o pecado dominar nossas vidas, o pecado vai destruir as nossas vidas. O pecado é a arma que o inimigo utiliza para te matar, para te destruir. O pecado leva à morte espiritual, consequentemente, à morte física. Assim aconteceu com o povo de Israel. Pecou tanto que Deus nada pôde fazer contra o inimigo de Israel. Um povo tão vencedor, conquistador, rico, perdeu tudo. Estava em sofrimento, na miséria, sem ter casa, sem ter uma cidade, destruída pelo inimigo. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que virou as costas para Deus, que deu atenção ao pecado. Deus não desistiu de você. Embora Ele não possa agir na sua vida porque você deu brechas, mas Ele ama você. Não foi em vão que Jesus Cristo morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Foi para nos salvar. Porque todo aquele que se arrepende dos seus pecados e reconhece a Jesus Cristo como Filho de Deus e único e suficiente Salvador de suas vidas, ele é perdoado, ele é lavado e remido pelo sangue carmesim de Jesus. Você é limpo, purificado por Jesus. E toda vez que você clama ao nome de Jesus, Ele intercede ao Pai. Ele te dá cura, Ele te dá livramento, Ele liberta a sua família. E o povo de Israel, que ainda não conhecia Jesus, ainda não havia vindo à terra. Mas o povo de Israel, que embora tenha virado as costas para Deus, Deus é tão misericordioso que Ele levantava homens cheios do Espírito Santo para interceder pelo teu povo. E esse foi o caso de Neemias. Neemias vai ao pó, Neemias chora, Neemias cai de joelhos, busca ao Senhor, ora, clama, intercede pelo povo de Israel, seus irmãos, e pede perdão.
Ele reconhece que o povo pecou contra o Senhor, não cumpria as leis de Deus e nem seus mandamentos deixados por Moisés. Ele reconhece tudo isso e pede perdão ao Senhor. E o Senhor ouve aqueles que clamam em espírito e em verdade de todo o seu coração. É isso que diz a palavra. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e clamar de todo o seu coração, eu ouvirei do mais alto céu, me inclinarei os meus ouvidos e sararei a sua terra. Deus está dizendo que se nós buscarmos, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos libertar, Ele vai nos curar, Ele vai sarar a nossa terra, o nosso coração. Sarar o seu coração, você que está com a alma ferida, machucada, não consegue voltar para a casa de Deus porque sofreu algo, pôs a culpa em Deus ou pôs a culpa em alguém, não consegue perdoar. Você que não consegue liberar perdão, comece pedindo perdão a Deus e depois perdoe a todo aquele que feriu a sua alma. Passo primordial para ser curado, liberto, é perdoar. Sem perdão não há salvação, não há cura, não há libertação. É necessário perdoar. Perdoar é uma escolha, não é um sentimento. Você tem que escolher perdoar. Se a pessoa que te fez mal não te perdoa, não quer receber o seu perdão, entregue a Deus, mas peça perdão. Porque a partir do momento em que você pede perdão, Deus vê e Deus te perdoa. E se a pessoa não te perdoa, é entre ela e Deus a partir dali. Não carregue mágoa dentro do seu coração. Só faz mal a você mesmo. E Neemias foi, intercedeu, pediu para Deus que tivesse misericórdia do teu povo, pediu perdão e pediu ajuda ao Senhor. E o Senhor ouviu a Neemias, que Deus sempre ouve aquele que clama, aquele que é fiel, aquele que é obediente, aquele que anda em santidade. Deus sempre ouve. Não tenha dúvidas. Se você é homem, é mulher de Deus, que ora, que clama, que é fiel, obediente, procura andar em santidade. O que é andar em santidade? É fugir do pecado. Nada mais que isso. Se o pecado bate a tua porta, não abra. Se o pecado te chama pelas costas, não vire para ver. Não se torne uma mulher de sal. Se o pecado está à sua frente, desvie do caminho. E se ele persistir, caia de joelhos. Não há pecado que resista a um homem, a uma mulher de Deus que clama de joelhos. Não há tentação que consiga vencer a oração de um justo. Esta é a forma de se tornar santo, se santificar. E como Deus ama um homem que é santo, se santifica, obediente, fiel, Ele ouviu a Neemias que tinha essas características. Então Deus abençoou. Quando Neemias clamou, certamente Deus disse: seja feita a sua vontade. Eu te abençoo. E num certo momento do rei, ele era copeiro do rei, ele estava servindo ao rei, à rainha, e o rei notou que Neemias estava triste. Aí o rei disse: mas você tem tudo aqui, você é reconhecido, você ganha bem, você não precisa de nada, você me serve, eu o considero.
E por que andas triste? Por que o seu semblante está triste? Aí ele confessou. Ele falou: meu rei, tive a notícia da minha terra natal, que está destruída, o meu povo está sofrendo, as muralhas foram queimadas, portas derrubadas. E ele explicou tudo ao rei. E o rei, como amava Neemias, considerava, porque quando somos homens e mulheres de Deus, nós somos reconhecidos no momento em que precisamos. Não importa quem seja o seu patrão, seu chefe. Se você é um homem de Deus, você é abençoado. E não importa como ajam as pessoas com você, Deus toca e aquebranta o coração do mais improvável. Às vezes, você precisa de algo e você tem medo de chegar no seu patrão e pedir, porque ele é bravo, ele é meio severo, seu chefe. Mas se você é homem, mulher de Deus, dobre os joelhos antes de falar com ele, clame ao Senhor. O Senhor vai tocar no coração e vai prover. E se não for resolvido pelo seu patrão, Deus vai levantar alguém para prover na sua vida. Basta clamar. Não precisa ter medo quando se serve a Deus. Tem uma história que me contaram, uma pastora me contou há algum tempo atrás, de uma mulher que ela não tinha o que comer. Ela não tinha o que comer. E ela era vizinha de uma mulher muito rica. Muito rica mesmo. E essa mulher pobre, com sua família, seus filhos, não tinham o que comer, e chegou numa época de festas. Tipo aqui, Ano Novo, em que todo mundo comemora em suas casas, mesas fartas, cheios de presente, comidas. E às vezes o nosso vizinho tem um copo d'água para beber, mas é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mesmo com um copo d'água, ele tem forças para orar, clamar ao Senhor e crer que o Senhor vai prover. Assim é a vida de um cristão. E essa mulher cristã, mesmo sem ter o que dar aos seus filhos naquele dia de festa, ela clamou ao Senhor. Ela clamou. E quando o filho clama ao pai, o pai diz, o que o pai nos ensina? O que um filho pede que o pai não dá aqui na terra, não é mesmo? Se o filho pede pão, o pai não vai dar um pedaço de pedra. Imagina o nosso Deus, que é bom. Nós somos ruins, não negamos ao nosso filho. Imagina o nosso pai, que é a própria bondade, que é o próprio amor. Você crê que Ele vai prover na sua vida se você pedir? Então, glória a Deus, igreja. Eu creio. Glória a Deus. Ele vai prover. E essa mulher clamou. Essa pobre coitada. Mas pobre coitada nada, porque crente não é coitado. Crente é vencedor. Cristão é vencedor. Você pode não ter nada, está desempregado, está com um aluguel atrasado, mas se você é cristão, se você clama a Deus, você já é mais que vencedor. Se numa luta dessa, sem dinheiro para pagar aluguel, desempregado, sem ter nada na despensa, se nessa luta você ainda tem forças e clama a Deus, tem fé em Deus, você já é mais que um vencedor. Muitos não conseguem ter essa visão. Muitos vão roubar, vão matar, vão se prostituir. Mas você está aí, clamando e crendo que o Senhor vai mudar a sua história. O seu galardão no céu já é grande. E essa mulher clamou ao Senhor naquele dia. E aquela mulher muito rica do lado preparou um banquete, muita comida. Mas quem ela convidou não veio. E o que fazer com tanta comida? Com tanta comida, quando os seus convidados não vêm.
Se fosse uma pessoa que tivesse uma vizinha que blasfemava contra Deus, que desistia de Deus, essa vizinha rica provavelmente ou guardaria na geladeira ou jogaria fora, não se importaria. Mas Deus tocou no coração dessa mulher, porque a vizinha dela era uma mulher de Deus. Deus tocou no coração dessa mulher, ela foi até a vizinha mais pobre e falou: olha, você se importa se eu fizesse uma doação para você de alimentos? Está tudo preparado, mas meus convidados não vieram. E a mulher disse: Deus seja louvado. E ela ganhou comida, banquete pronto para seus filhos naquela noite de festa. Tudo por quê? Porque ela creu no Deus do impossível. Esse é o Deus que servimos. Essa é a diferença de ser cristão. Essa é a diferença de se entrar numa igreja, cair de joelhos para adorar a um Deus pelo que Ele é. Não pelo que Ele tem, pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Se você entra numa igreja e clama ao Senhor, adora ao Senhor, crê que Ele vai mudar a sua vida pelo que Ele é, o grande eu sou, Ele vai prover na sua vida. Você não precisa buscar pelo que comer amanhã, pelo que vestir amanhã. Você precisa adorar ao Senhor, porque Deus proverá. Não é assim que a palavra do Senhor diz? Os pássaros não trabalham e Deus não deixa faltar o alimento. O lírio do campo, nem mesmo Salomão, o homem mais rico, mais sábio da terra, se vestiu tão bem como um lírio do campo, que é apenas uma erva, um dia secará, será queimada, jogada ao fogo. Se Deus faz isso com a erva, faz isso com os pássaros, o que Ele não faria por você, que Ele deu o seu único filho para morrer pregado em uma cruz? Você tem dúvidas de que o seu amanhã pertence ao Senhor? Se você não sabia disso, a partir de hoje, nunca se preocupe com o amanhã. Diga: o amanhã pertence ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós colocamos isso no nosso coração, nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Assim como foi Neemias, que Deus abençoou e o rei se comoveu com a história dele, ofereceu ajuda, ele aceitou. O rei deu uma carta para ele passar pela floresta, para os homens darem madeira para ele construir a muralha. Liberou para que ele passasse em campos, lugares que talvez os soldados não deixariam ele passar. Deus mandou carta, abriu o caminho para que ele passasse, fosse até Israel, levassem soldados e homens de sua confiança para reconstruir a muralha de Israel, as portas de Israel, as casas de Israel. Ele chega lá em Israel, ele observa, ele roda tudo lá, a muralha, ele vê toda a situação, aí ele traça um plano, aí ele conversa com aqueles moradores que estavam lá. Haviam pessoas ainda lá de grife, vamos dizer, pessoas importantes ainda lá, que foram largadas, abandonadas, voltaram, e ele conta com essas pessoas, aí ele começa a reconstruir as muralhas com o dinheiro que o rei deu para ele, com a madeira que o rei deu para ele, com as condições que o rei dele deu para ele. Rei esse que foi induzido e prosperado por um outro rei, que era o rei dos reis. E não há rei nessa terra que não obedeça ao rei dos reis. Muitos têm dito aí que Donald Trump é o grande, é o tal, é o bambambam, que ele muda as histórias. Mas o Trump não vai conseguir vencer uma nação que cai de joelhos e tem como seu Senhor o Rei dos Reis.
nem mesmo Donald Trump, nem mesmo o presidente da Rússia, nem mesmo o presidente de Israel, da China, o ditador, nenhum desses são capazes de desobedecer uma ordem do Rei dos Reis. E o rei prosperou e deu condições a Neemias para reconstruir a cidade de Israel. Tudo foi reconstruído: muralhas, portas, casas. Ele fez um censo, chamou todo o povo, recadastrou toda a população de Israel, criou novos líderes, levantou novos generais de sua confiança, e Neemias se transforma em governador. O rei, o nosso Deus, prosperou Neemias, que já era próspero lá em Susa como copeiro do rei, foi transformado em governador em Israel. Um homem de lei, um homem acima de todos ali em autoridade. Ele separou, deu destino a cada um, e Israel foi novamente uma fortaleza, foi novamente reconstruída pelo governador Neemias, que tem o seu nome hoje na palavra de Deus, e é essa história que Deus usa hoje para falar comigo e com você. Que nós devemos abandonar o pecado, esquecer do pecado, fugir do pecado, e devemos interceder pelos nossos irmãos que estão no pecado. Foi isso que Neemias fez. Neemias, lá em Susa, um copeiro do rei, era assim como Daniel, era como José, que mesmo em países que não é, mesmo sendo estrangeiro, em terra estrangeira, eles não abandonaram o seu Deus, eles fugiram do pecado. Quem se lembra de José, quando a mulher de Potifar tentou, José fugiu da tentação. Não é verdade? Quem se lembra de Daniel, que não se prostrava diante de outro rei em terras estrangeiras, e Deus o abençoava na presença de outros reis, inclusive na Babilônia, que havia destruído a cidade de Israel. Daniel se tornou um homem de confiança na Babilônia, abençoado por Deus, porque ele sempre corria aos pés de Deus, sempre em oração, sempre em oração. José, sempre em oração, sempre em obediência, e Deus o fez governador do Egito. Neemias, homem íntegro, homem de fé, obediente, fiel, se santificava, e Deus o prosperou na cidade de Susa, mas Deus o tornou governador em Israel. Por quê? Porque era fiel, era obediente, era santo, ouvia a voz do Senhor. E é isso que Deus espera de nós. Não importa a nossa situação, não importa a nossa localização, não importa a nossa situação de vida, temos que ser fiel, obediente e nos santificarmos. E Deus muda a nossa história. Se Ele mudar, Ele é Deus. Se não mudar, Ele continua sendo Deus. Afinal, a nossa vitória verdadeira não é aqui nessa terra. E o milagre verdadeiro que Deus fez em nossas vidas e fará na vida dos nossos irmãos em nome de Jesus Cristo, o maior milagre
é a salvação. E o que é a salvação? É ser santo diante de Deus na glória, dizendo que só Ele é santo, 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 santo. Se você quer o verdadeiro milagre de Deus, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E esteja na glória comigo, com o pessoal todo, com os meus irmãos todos da Igreja Pentecostal Yeshua. Porque em nome de Jesus Cristo, nós estaremos lá, naquele grande dia, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor. E você estará lá conosco, porque você aceitou a Jesus. Aceite a Jesus, abandone o pecado, fuja do pecado, seja santo, seja fiel, seja obediente. Não pratique idolatria, não pratique adultério, prostituição, vícios, avareza, mentiras, invejas, porfias. Abandone o pecado, seja santo, santo, porque Deus é santo. É isso que ele diz: sejais santos, porque eu sou santo. Se você quer ver a imagem, a face de Deus, tocar em Deus naquele grande dia, seja santo, porque Ele é santo. E se nós não nos santificarmos, nós não veremos a face de Deus. Aleluias, glória a Deus. Então, você que está com a sua muralha destruída, as portas destruídas, vamos reconstruir as nossas muralhas. Neemias, e tem mais, inimigos de Neemias como Sambalate, Tobias, outros árabes, eles se incomodaram com a vitória que Deus entregava a Neemias. Toda vez que você receber uma vitória, toda vez que você entrar na casa de Deus, toda vez que você se render ao Senhor, aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, que você pegar uma Bíblia e sair da sua casa, seus inimigos vão odiar, vão detestar, vão lutar contra você, vão lutar pela sua infelicidade. Neemias estava lá, quietinho, fazendo o trabalho dele como copeiro, sendo próspero. Ninguém o incomodava. A cidade dele estava em ruínas, o povo dele estava sofrendo. Ninguém se incomodava, porque o povo estava em sofrimento. Israel não incomodava ninguém. Mas quando Neemias é levantado por Deus e vai mudar a história de Israel, aí o inimigo se levanta. É isso que acontece com você que foi para a igreja. Talvez começou a ir para a igreja, talvez tenha começado a ouvir a palavra, talvez esteja na campanha da quarta profética. Você entrou, começou a ouvir os áudios da pastora, as orações da pastora, e a sua vida virou de cabeça para baixo. Essa, poxa vida, eu começo a acompanhar a pastora, ouvir a palavra, ouvir a oração, e as coisas ficaram piores. Você acha que com Neemias não foi assim? Com Neemias foi assim também. Ele recebeu a notícia, ele buscou em Deus, Deus entregou a vitória na mão dele. Quando ele chega em Israel para entregar a vitória, para mudar a vida de Israel, mudar a história do país Israel, reconstruir Israel, Jerusalém, o inimigo se levanta e usa pessoas que não se incomodavam, Tobias, Sambalate, o povo árabe, e eles começam a tramar contra Neemias. Aí eles armam planos para matar Neemias, para matar o povo que estava reconstruindo as muralhas de Neemias. E eles mandam cartas querendo saber de Neemias, querendo marcar encontro com Neemias. Aí Neemias, sabe o que ele responde? Não, eu não vou, porque eu estou fazendo uma grande obra. É isso que você deve responder. Agora que o inimigo se levanta, talvez alguém se levanta sendo usado pelo inimigo, porque você entrou na campanha de quarta-feira. Nós estamos aqui na campanha da quarta profética, realizando atos proféticos para a libertação, para a cura.
para a prosperidade, para vários setores que Deus pode abençoar a nossa vida, se nós crermos, se nós tivermos fé, se nós fizermos atos proféticos. E talvez você seja uma dessas pessoas que tem acompanhado essa campanha e o inimigo se levantou, e ao invés de melhorar, as coisas têm piorado. Sabe o que você tem que dizer? Eu estou numa obra do Senhor. O Senhor está trabalhando na minha vida. E não importa o que você disser, o que você fizer, você está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou parar. A vitória já é minha. Porque eu creio no Deus que vai mudar a minha vida. É isso que você tem que fazer. Foi isso que Neemias disse aos inimigos que se levantaram contra ele. Eu estou em uma obra. Ou seja, eu estou construindo uma obra para o Senhor. O Senhor está me usando. Eu não tenho tempo para estar no portão ouvindo fofoca. Eu não tenho tempo para no meu trabalho ter que parar e alguém ficar me falando mal da minha vida cristã. Alguém falar que eu estou perdendo tempo, que isso é bobeira, que Deus não existe, que Jesus não vai voltar. Para de ouvir essas conversas. Você está numa obra do Senhor. Perdão. Você está numa obra do Senhor. Pare com estas frases. Pare de ouvir este povo. Não dê ouvido ao diabo. Há muitas pessoas, infelizmente, que são bocas de Satanás. Satanás assopra no ouvido dele, eles vêm e falam a você. Há pessoas que pegam o celular só para derrubar o seu dia, só para acabar com o seu dia. Oi, alô, e aí, tudo bem? Me lembrei de você. E aí, como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus, estou numa bênção, estou na obra do Senhor. Aí a pessoa já murcha, né? Aí vai começar a te ligar para saber se realmente você está numa obra do Senhor. Até ela vai indo, vai tentando, até um dia que ela acha uma brecha para falar: te falei, esse negócio de Deus não vira nada. Isso é coisa de crente, coisa de bobo, coisa de louco. Quer catar dinheiro seu. É isso que eles querem chegar. É aí que eles querem chegar. Mas se você for firme e forte e dizer: eu estou numa obra do Senhor, a minha vida está mudando, a cada dia eu ando mais para frente, a cada dia eu sou liberto, a minha família, a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembra do meu filho? Meu filho agora está querendo ser pastor. A minha filha quer ser pastora. A minha casa servirá ao Senhor, porque eu estou numa obra do Senhor. Não dê ouvidos ao inimigo, não dê ouvido aos Sanbalates, aos Tobias, aos árabes que tentaram desestimular Neemias. Neemias trabalhava com uma espada numa mão e a colher de pedreiro na outra, construindo a muralha ali, porque ele sabia que eles vinham atacá-lo. Então ele se defendia com uma mão e trabalhava com a outra, na esperança ali. E os inimigos foi lá? Não. Por quê? Porque ele clamou ao Senhor, clamou a Deus. E quando você clama a Deus, porque você está fazendo uma obra do Senhor, não há inimigo que te toque. Não há conversa que te paralise. Viu? Não há médico que vá dizer: esse problema seu aí não tem mais cura, esse problema do seu filho não tem mais jeito. Aí você vai dizer: eu estou numa obra do Senhor. E o Senhor que eu sirvo, não há impossível para ele. Mas sua filha está na prostituição, sua filha anda com muita gente, sua filha não tem mais jeito. Eu estou numa obra do Senhor. Eu estou orando em uma obra do Senhor. E a minha filha é serva do Senhor. Não, sua filha está na prostituição. Minha filha é serva do Senhor. Mas e seu filho? Seu filho usa drogas. A gente vê ele lá fumando todo dia, ele está acabado.
Está só nas drogas, está roubando. Meu filho é pastor. Quê? Meu filho é pastor. Não, mas seu filho está usando droga lá na frente, lá. Ele rouba, ele prejudica. Não, meu filho é pastor. Não, meu filho é pastor, porque eu estou na obra do Senhor. E meu filho é pastor. É isso que move o coração de Deus. É isso que traz o Espírito Santo para você. São José, o Espírito Santo manda me dizer para que o Senhor continue orando pelas pastoras, as duas pastoras que o Senhor me falou. Continue orando por elas. Viu? É isso que move o coração. É isso que move o Espírito Santo. É nós orarmos. É nós confessarmos. Diante da miséria, diante da escassez, nós devemos dizer que estamos numa obra do Senhor, né? Não tem uma frase que diz que o cristão não há crise, não existe crise. Mas o Brasil vai entrar em crise porque a guerra está aumentando o combustível todo dia, o feijão está ficando muito caro, o arroz está muito caro, não dá para comprar mais nada, a coisa está muito difícil, nós estamos não. Cristão que é cristão, não, eu não estou em crise, eu estou na obra do Senhor. Isso aí para mim é uma oportunidade. Eu estou vendo agora, eu aprendi a ver a crise como uma oportunidade. E Deus vai me clareando, eu vou clamando ao Senhor, eu tenho clamado ao Senhor nesses dias. Deus vai dizendo que tudo é possível àquele que crê, né? Afinal, eu estou na obra do Senhor. Amém? Quem está numa grande obra do Senhor? Glória a Deus, somos vencedores em Cristo Jesus. E Neemias teve vitória, se transformou de copeiro do rei a governador em Israel. Quem sabe, você que está aí desempregado, amanhã não será alguém empregado, ganhando bem, mantendo sua família com dignidade. Basta que você diga: eu estou na obra do Senhor. Comece a cair de joelhos e clamar, como Neemias clamou ao Senhor. Tudo vem através do clamor ao Senhor. Se você crê que Deus pode mudar a sua vida, entregue ela a Jesus e aceite a mudança do Senhor em sua vida. Amém? Essa é a palavra de hoje, né? Eu espero que Deus tenha falado com todos. O meu objetivo, desejo talvez, é que essa palavra alcançasse muita gente. Mas se alcançar uma pessoa, se mudar a história de uma pessoa, Deus estará feliz e eu estarei muito feliz também. Que Deus toque na sua vida, mude a sua história e que você venha se tornar um homem santo de Deus, uma mulher santa de Deus, que empunha a espada de Deus, que é a palavra do Senhor, e sempre diga ao adversário: eu estou numa grande obra do Senhor, eu sou um obreiro do Senhor. Não é à toa que nós recebemos o nome de obreiros do Senhor, porque nós estamos numa obra. E sabe qual é a nossa obra? É ganhar almas ao Senhor, é pregar o Evangelho. Esse é o motivo de estarmos e sermos separados. Ser santo significa ser separado. Somente quem é separado por Deus consegue, em meio às lutas, às dificuldades, pregar que esse Deus é maravilhoso, pregar as boas novas do Evangelho. É necessário ser um obreiro do Senhor, é necessário estar nesta grande obra chamada Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Eu quero fazer uma oração para terminarmos a palavra de hoje, a pregação de hoje, para que Deus alcance mais almas através da sua vida. Amém? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, eis-nos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este culto. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo do Senhor. Pai, a nossa oração de hoje, Pai, é que essa palavra venha alcançar muitas almas, Senhor, através das redes sociais, que ela venha ser divulgada, Senhor, porque nós queremos, Pai, almas para o Senhor.
Nós somos a Igreja Pentecostal Yeshua. O nosso lema é salvação para todos. Todos, todos. Do mendigo, desempregado, ao rico, ao pobre, ao ruim, ao bom. Nós queremos mudança na vida das pessoas. Nós queremos almas para o Senhor. E nós sabemos que a única forma de mudar este mundo, de mudar as pessoas, é se nós pregarmos as boas novas do Evangelho. Porque só Jesus muda. Só Jesus muda as vidas. Então, Pai, nos capacita cada vez mais. Leva esta obra adiante, para que ela cresça, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, unidos no nome do Senhor Jesus, para pregarmos o Teu Evangelho, Pai. Que seja feita a Tua vontade. Toca nos corações dos meus irmãos que vão ver esse vídeo, que estão vendo, para que eles sejam quebrantados e entendam que se há mudança de vida, a mudança vem do Senhor. Não há mudança se não tiver Jesus. Pai, muito obrigado. Eu te peço e te agradeço na beleza e na grandeza da Tua santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.